Localizada no Triângulo Mineiro, no oeste de Minas Gerais, a bacia hidrográfica do rio Uberabinha tem suas principais nascentes situadas na porção norte de Uberaba. Dessa extensa rede de drenagem que se espalha pelos vales planos que os antigos chamavam de Chapadão das Águas Emendadas, produz-se uma vigorosa economia agroindustrial que liga a região a vários países do mundo. Nesses campos úmidos, povoados por pequenas ilhotas a quase 1.000 metros de altitude, brota a água que abastece os 700 mil habitantes de Uberlândia e mantém viva uma rica e vulnerável biodiversidade. A cidade situa-se no médio curso do rio, que a atravessa de ponta a ponta. No município de Tupaciguara, Uberabinha chega ao fim, desaguando no rio Araguari. Nesse trecho, utilizado pelo ecoturismo e de enorme potencial econômico, o terreno acidentado manteve em pé tesouros que podem desaparecer. A principal ameaça vem de empreendimentos hidrelétricos. As primeiras populações estabelecidas no Triângulo Mineiro já estavam aqui 9.000 anos antes da chegada dos paulistas. Os caiapó eram um estorvo para os aventureiros que percorriam a estrada aberta a fim de ligar São Paulo às Minas de Goiás. Os tropeiros que saíam de São Paulo e iam para Goiás tinham que passar por essa estrada e, frequentemente, os caiapó atacavam essas tropas, né, que passavam por ali. E aí foi que se deu a ideia de se exterminar, né? Na época não se falava exterminar, mas alimpar o sertão dos caiapó, dos índios bravos, né? como se dizia. Muitos caiapós foram mortos, outros foram presos e escravizados, isso também era comum, né? Normalmente o apresamento do índio era um butim de guerra, né? Era uma forma do sertanista ser pago pelo serviço que ele estava prestando, né, a escravização desses índios. O golpe militar de 1964 deflagrou uma nova etapa da economia brasileira, direcionada completamente para o mercado global. Na bacia do Uberabinha, a pecuária na qual o gado se alimentava das gramíneas nativas, sem a destruição do ambiente, estava com os dias contados. A mudança viria sem nenhum diálogo com a sociedade. Nós tivemos uma reconfiguração dos espaços e dos territórios, especialmente do Brasil Central, nos cerrados brasileiros, que vão gerar produção agrícola para mercados europeu, mercados norte-americanos e depois, mais à frente, o mercado chinês. A região do Cerrado passa a produzir coisas exóticas, ou seja, nós vamos ter a introdução nesses espaços de produções que vêm da China, como é o caso da soja, são produções do tipo eucalipto que vem da Austrália, pinos que vêm da América Central. E essas produções também, e depois mais à frente, a braquiária, que é um capim nativo da África, vai ser introduzido na pecuária desse Brasil central, com isso fazendo uma excelente produção, uma alta produção. A promessa de que a modernização da agricultura faria a redistribuição de renda no campo não saiu do papel. Esses objetivos de distribuição de renda nunca foram alcançados no Brasil, é uma grande falácia, não é? E expulsamos a vegetação do cerrado, expulsamos os animais e expulsamos as gentes vão se urbanizar, porque agora eu não preciso mais desse homem como mão de obra, porque eu tenho uma produção tecnificada, uma produção altamente modernizada, ou seja, os insumos da ciência e da tecnologia, incrementando no cerrado uma grande expulsão, um êxodo rural que vai fazer as cidades crescerem nesse centro-oeste. Sem levar em conta a importância desta área, que feito uma esponja no verão chuvoso, funciona como um reservatório e no inverno seco libera água para os rios, o governo federal seguiu atropelando as leis. Assim, na década de 1980, a soja chega às nascentes do alto curso do Uberabinha, incrementando o pacote de agrotóxicos
introduzido na bacia com as florestas de pinos e eucalipto. Desde então, ao longo de 50 anos, cerca de 10.000 hectares de campos úmidos foram suprimidos. Melhor teria sido para o próprio agronegócio a manutenção das áreas campestres. Em 2021, a ANGÁ concluiu um estudo detalhado da bacia do Uberabinha. As primeiras pesquisas da associação ainda não haviam incorporado o ZAP, Zoneamento Ambiental e Produtivo, hoje utilizado em outras bacias pelo governo de Minas. Em 1996, em seu doutorado sobre os fatores que poderiam afetar a qualidade e a quantidade de água para o abastecimento urbano no Uberabinha, a geógrafa Marilena Schneider já assinalava a urgência de um planejamento territorial para a bacia. 25 anos depois, finalmente, esse planejamento é proposto. As biólogas Paula Hensing e Poliana Duarte participam dos estudos da ANGÁ sobre a flora do Uberabinha desde 2013. Procuram, entre outras informações, identificar nas áreas preservadas a vegetação que já não corre mais nas regiões degradadas. Esse conhecimento é fundamental para orientar projetos de restauração. Amostras foram enviadas pelas pesquisadoras para a identificação do herbário da Universidade Federal de Uberlândia e há chances de que haja no acervo espécies que ainda não foram descritas pela ciência. Normalmente uma espécie nova, ela não é descoberta lá no campo, ela é descoberta no herbário. Então pode ser que alguma coleta que o pessoal da ANGÁ coletou no campo, pode ser uma espécie nova, mas ela vai ser descoberta depois, porque a gente recebe visita de especialistas e esses especialistas vão passar e olhar o material e vão descobrir que é uma novidade taxonômica. Entre os espécimes coletados, um grupo está seriamente em risco. A Bacia Hidrográfica do Uberabinha, ela possui 14 espécies ameaçadas de extinção ou criticamente ameaçadas. Ao longo da bacia, a gente encontra várias espécies que estão ameaçadas. De modo geral, essas espécies, as principais, foram coletadas no alto curso. Essas espécies elas são muito sensíveis à degradação. Uma vez perdidas, não há possibilidade de recuperação. Muitas vezes porque elas já são difíceis de serem encontradas em outras áreas, né? Então, uma vez perdida uma espécie ameaçada ou criticamente ameaçada, não é possível se fazer a recuperação ou restauração daquela espécie naquele local. A gente acredita que tenha muitas outras espécies na bacia que sejam criticamente ameaçadas ou ameaçadas de extinção, mas que não foram coletadas principalmente pela dificuldade de locomoção em algumas áreas. A incorporação dessas amostras feitas na bacia do Rio Uberabinha, para a gente é muito positivo, porque várias dessas áreas que o pessoal andou, a gente não tinha amostras aqui no herbário. E esse tipo de trabalho é que dá subsídio para a criação de novas unidades. A necessidade de criação de unidades de conservação pelo poder público que preservem espécies e recursos hídricos é atestada pelos dados levantados na pesquisa. Dos 216.000 hectares da bacia, quase 80% sofrem com algum tipo de degradação. Dos 32.000 hectares que deveriam, por lei, estarem protegidos, quase um quarto foi incorporado à produção. Entre as áreas mais impactadas estão os córregos Beija-Flor e Bom Jardim, fontes de abastecimento para Uberlândia. Além das monoculturas, a extração minerária de argila também atinge áreas de preservação, colocando em risco flora, fauna e recursos hídricos. Ela retira toda a vegetação, que nessa região são campos naturais, campos com murunduns, para justamente você tirar essa argila que está embaixo desse solo que está embaixo dessa vegetação. Consequentemente, quando você tira essa vegetação, você impacta diretamente uma biodiversidade muito peculiar, muito ameaçada de extinção, principalmente as aves,
uma vegetação também restrita a esse tipo de região, com espécies que só vão ocorrer nesse tipo de ambiente dos campos. Por exemplo, em Minas Gerais tem uma espécie de ave, um curiango, que ele só ocorre nesse tipo de vegetação aqui nessa região. Dos 3 municípios da bacia, Uberlândia é o único que a utiliza para o abastecimento público. São 3 captações, uma no rio Berabinha, outra em seu afluente Ribeirão Bom Jardim e uma terceira no rio Araguari, inaugurada em 2021. O córrego Bom Jardim nasce em Uberaba e em Uberlândia, ao longo de um grande corredor ecológico, encontra-se com Uberabinha. Nas suas veredas reina a majestosa palmeira buriti. Esta espécie grandiosa que gosta de áreas inundadas sofre a pressão da cidade que avança. O capim nativo presente nos covoais também é encontrado no Bom Jardim. Fortemente enraizada no solo raso e argiloso, essa vegetação pouco imponente pode não aparentar, mas ela é muito importante para o equilíbrio na vazão dos cursos d'água. Já mostramos que ela é retirada na exploração de argila. Já deu lugares às florestas homogêneas e também às culturas de grãos. Até quando irão resistir? Avançamos para o médio curso do rio Berabinha e adentramos o território de Uberlândia. O relevo ganha ondulação, vales encaixados e vertentes convexas. Na cidade que multiplicou sua população após captar e tratar a água do Berabinha na década de 1970, a crescente impermeabilização do solo seca nascentes e acarreta enchentes regulares que já causaram mortes e muitas perdas patrimoniais. As queimadas criminosas e a pressão imobiliária ameaçam os últimos fragmentos de cerrado em Uberlândia. Insetos aquáticos, moluscos e anelídeos podem ser um tanto estranhos para a maioria de nós, mas para a bióloga Renata Guimarães Souto, estudiosa desses macroinvertebrados, eles são seres muito especiais. Ela e sua equipe percorreram 30 cursos d'água para verificar a presença desses indivíduos que vivem nas profundezas dos riachos. O objetivo? Analisar a qualidade da água na bacia. Quando se faz apenas uma análise de parâmetros físicos e químicos da água, é como se você tivesse tirado uma fotografia, você sabe falar sobre a qualidade naquele momento. Sendo os macroinvertebrados, organismos que estão ali há bastante tempo, que eles têm um ciclo de vida longo, eles conseguem te dizer sobre a qualidade no momento atual e no momento passado. Nós teremos diferentes grupos com diferentes sensibilidades aos impactos ambientais. Então nós teremos aqueles grupos de organismos que são sensíveis, ou seja, em locais com poluição orgânica eles não vão ocorrer ou em baixíssimas abundâncias. Aqueles que são tolerantes, que eles toleram a poluição orgânica e ali eles se dão muito bem e são encontrados em elevadas abundâncias. O biólogo João Pedro Correia, que também avaliou a qualidade dos mananciais e as espécies de peixes da bacia, diz que os dados levantados trazem boas notícias. Para os macroinvertebrados bentônicos, as larvas dos insetos aquáticos, a bacia do rio Berabinha apresentou uma elevada diversidade, com alta representatividade das ordens que são indicadores de qualidade ambiental e também de famílias consideradas raras para a região, o que são bons indícios quanto à qualidade ambiental desses locais. No caso dos peixes, nós tivemos boas surpresas, que provavelmente 3 espécies que foram descobertas são novas para a ciência. De uma forma geral, o nosso estudo conseguiu demonstrar que a bacia hidrográfica do Berabinha encontra-se em um estado intermediário de conservação, com a sua parte média, a parte mais próxima à cidade de Uberlândia, com a pior qualidade ambiental, e a parte alta da bacia, no alto curso do rio Berabinha, com a melhor qualidade ambiental.
Segundo os pesquisadores, a principal medida para melhorar os trechos com baixa qualidade ambiental é a restauração das áreas de preservação permanente. Antes de sair de Uberlândia e seguir rumo à Foz do Rio, fazemos uma parada no Clube Recreativo Cassipesca, um dos últimos fragmentos de cerrado da bacia. Esta reserva, a poucos minutos do centro urbano, além das muitas espécies que reúne, algumas encontradas só aqui, tem papel importante na regulação do clima e poderá ser, havendo interesse do poder público e da iniciativa privada, um futuro jardim botânico. Aqui, sendo implementado um jardim botânico, como em outros locais, você criando uma estrutura para lazer e para o turismo, você poderia cobrar ingresso, né? E aí essa reserva com isso ser autossustentável, se manter economicamente. Você pode ter, por exemplo, como já acontece um pouco aqui hoje, né? Práticas de esporte, como o pessoal anda de bicicleta, corridas, toda a questão de visitação para conhecer as espécies de cerrado, as espécies de vereda, você fazendo trilhas educativas, também observação de aves, tem mais de 200 espécies de aves nesse local. Então isso aqui dentro da cidade você pode ter observadores de aves aqui, desde crianças até pessoas adultas e idosos. Entre Uberlândia e Tupaciguara, o relevo torna-se acidentado, ideal para a prática de esportes ligados à natureza. No Ribeirão Rio das Pedras, cachoeiras e corredeiras atraem quem busca por aventura. Os solos originados pelo magma das atividades vulcânicas do passado possibilitaram a formação de uma floresta com árvores que atingem mais de 20 metros e perdem as folhas nos meses sem chuva. Nas margens dos rios, a vegetação tenta resistir à agropecuária e à braquiária exótica. Por conta da alta declividade, a agricultura mecanizada não entrou no baixo curso do rio. A pecuária, com grandes áreas de pastagens degradadas, domina a paisagem, também marcada pela presença da agricultura familiar. Aqui vivem animais raros. Esse grande fragmento que está atrás de nós aqui é o maior fragmento vegetacional de florestas presente nessa bacia e abriga uma quantidade de espécies ameaçadas muito representativa, como onça parda, por exemplo, é um indicador que transita entre o Vale do Rio Araguari e esse Vale do Rio Uberabinha, e outras espécies de animais que utilizam essa área. Então é uma área estratégica, reconhecida pelo Estado de Minas Gerais, e que há necessidade de implementar ações de conservação. Há uma proposta em se criar um grande corredor ecológico contemplando o Baixo Rio Uberabinha com o Baixo Rio Araguari. Não é só a mata ciliar que está vulnerável. Os peixes que habitam o baixo curso podem desaparecer caso seja autorizada a criação de mais uma hidrelétrica no Rio Uberabinha. Há necessidade de implementação de áreas protegidas, de respeitar o que a lei considera o estabelecimento e a proteção das reservas legais, das áreas de preservação permanente, principalmente por conta dos impactos que aqui existem, retirada de madeira seletiva, incêndios e a possibilidade de uma criação de uma pequena central hidrelétrica, que vai suprimir vários hectares de mata ciliar e também transformar um ambiente de água corrente em um ambiente de água parada. Os estudos da ANGÁ entre 2013 e 2021 na bacia do Uberabinha resultaram na elaboração de um caderno de ações visando a retomada do equilíbrio ambiental na região. Para a ANGÁ, a participação da sociedade civil é estratégica e, para envolver a comunidade, colocou em prática o Uberabinha Meu Amigo, projeto que combina comunicação e educação ambiental. Oficinas com professores e estudantes do ensino básico integram o seu programa de formação e mobilização pela defesa do Uberabinha. A comunidade científica, com seu trabalho de pesquisa, junta-se a esse esforço. Os órgãos públicos responsáveis pela proposição, execução e fiscalização das políticas públicas são convidados a utilizarem os estudos apoiados com recursos do povo mineiro. A sociedade civil ela pode colaborar muito, ela tem que acompanhar, ela tem que cobrar, ela tem que fiscalizar nos conselhos de política pública principalmente, aí dentro dos executivos locais ou no governo de Minas, ou trazer isso para as prefeituras.
Entre as diversas recomendações do diagnóstico que visam orientar a construção de políticas de respeito ao meio ambiente, destacam-se as parcerias entre os 3 municípios da bacia. Uberaba tem um papel estratégico importante para a conservação, para a oferta hídrica para Uberlândia e também a biodiversidade. E aí é onde entra Uberlândia, aonde entra a cooperação entre os municípios, a solidariedade. Nós temos que trabalhar essa parceria. É uma janela de oportunidades, é uma janela em que o município, dentro dessa escala de unidade de planejamento que é a bacia hidrográfica, ajuda o outro município a entregar água de qualidade e quantidade. Já Tupaciguara ela abrange a região que está mais próxima à foz do rio Berabinha. Qual que é o potencial dessa região? 2 coisas, da incorporação, da melhoria da produtividade, da restauração ambiental das pastagens degradadas e o segundo, a aptidão turística. Ali está o principal trecho, né, do rio Berabinha encaixado em cânions fantásticos, dá para você desenvolver o turismo nesse local, então você também criar parcerias entre Uberlândia, entre Tupaciguara, nessa melhoria ambiental, mas com outro viés de atividade econômica, turismo e incorporação, por exemplo, de sistemas lavoura, pecuária, floresta, das agroflorestas, da agricultura agroecológica e orgânica. Essa região tem esse tipo de aptidão e uma pecuária eficiente, uma pecuária produtiva. A restauração do enorme passivo ambiental gerado pela ocupação econômica contará com técnicas que visam, ao mesmo tempo, redução de custos e eficiência. A semeadura direta com sementes de capim nos campos e veredas está entre elas. Você faz a chuva de sementes, né? Você joga no ambiente, o solo preparado, ali o próprio ambiente vai estar respondendo. Isso é muito importante, inclusive, para áreas campestres, né? Porque como é que você tem muda de gramínea nativa? É complicado. São técnicas que a gente vai estudando e vai tentando agregar para recuperar o ambiente de forma mais natural possível. Hoje, emergencialmente, dentro da bacia hidrográfica do Berabinha, nós precisamos trabalhar muito a restauração, sem nenhuma dúvida. Dentro do diagnóstico foi identificado um passivo ambiental só de áreas de preservação permanente, mais de 7.000 hectares, em áreas estratégicas para a oferta hídrica, e também uma ação estratégica hoje e urgente é você trabalhar também a conservação de áreas por meio de áreas protegidas de unidades de conservação, que é uma outra proposta, um outro trabalho que a organização ANGÁ já apresentou ao governo de Minas, que é criar uma unidade de conservação no alto custo do rio Berabinha junto com o Rio Claro. Vai proteger água, vai proteger biodiversidade. Assim como é urgente a criação de uma unidade de proteção integral no alto curso dos rios Uberabinha e Claro, é necessária a implementação de um corredor ecológico na bacia do Ribeirão Bom Jardim, fonte de abastecimento de água de Uberlândia e onde, juntamente com o córrego Beija-Flor, foram registradas as maiores áreas protegidas degradadas pela agropecuária. Atualmente nós passamos por um processo de agravamento das mudanças climáticas por conta da ação humana, por conta justamente do aumento da emissão dos gases de efeito estufa. Então, uma saída para isso é você trabalhar a economia verde, é trabalhar, por exemplo, as soluções baseadas na natureza, é você criar ambientes urbanos e ambientes rurais mais resilientes, e aí você trabalha técnicas de restauração, técnicas de aumento de eficiência na produtividade da agropecuária, integrando lavoura, pecuária e floresta, trabalhando um uso do solo com um manejo mais eficiente na utilização do recurso hídrico, trabalhando paisagens urbanas em que incorpore, por exemplo, conceitos de permeabilidade dentro do processo. Localizada no centro da bacia do Berabinha, Uberlândia impacta a qualidade das águas que seguem rumo à foz com o lançamento ilegal de esgoto e a necessidade de melhoria do tratamento de efluentes. A poluição prejudica as espécies aquáticas e é um problema para os produtores rurais. O baixo curso também demanda um plano municipal que proteja a sua floresta. Esse polígono da Lei da Mata Atlântica, ele permite com que os municípios, especialmente Tupaciguara, que está ali naquela região, receba recursos para aplicação e desenvolvimento de projetos de cunho socioambiental, né? Então, no zoneamento, qual que é a proposta de uso para aquela área? Essencialmente, aproveitamento das áreas para desenvolvimento do turismo, mas também desenvolvimento de atividades agrícolas consorciada com floresta.
criar áreas verdes, fiscalizar os loteamentos que não se enquadram nas leis ambientais, respeitar a arborização e reduzir áreas impermeáveis. Uberaba, Uberlândia e Tupaciguara têm juntas um conjunto de responsabilidades que definirão o futuro. Os estudos mostram que é possível manter a produção agropecuária e até melhorá-la desde que se invista na restauração do que foi destruído, o desmatamento zerado e que um cinturão verde de agricultura familiar e orgânica seja estabelecido. Caso não haja mudanças, a crise climática agravada pelas intervenções humanas poderão decidir por nós. Para que esta enorme riqueza não acabe, é preciso costurar parcerias, exercer a boa política, a que não vive para minutos, mas para eternidades, como disse uma vez o filósofo e escritor Rubem Alves. No Uberabinha, milhões de vidas, muitas que ainda nem conhecemos, merecem a chance de ocuparem o seu lugar nesta maravilhosa bacia.